E aí, Cris aqui. Hoje vamos resumir um manhwa chamado Ladrão Fantasma de Safira. Já larga o like aí pois está incrível, vamos lá. 15 anos atrás, nas ruas da cidade, os transeuntes ficaram muito surpresos com o acidente e não conseguiam entender o que havia acontecido. O choro lamentoso da jovem Sapphire, ainda muito jovem, chamava pela mãe que a cobria com o próprio corpo. Seus gritos foram ouvidos por toda a rua. Levantando-se do chão, com os olhos cheios de medo, a garota pediu à mãe para resistir, pois a ajuda chegaria muito em breve. Tentando alcançá-la com uma mão trêmula, sua mãe, com um sorriso no rosto e suas últimas forças, disse apenas que estava muito feliz por ela estar viva. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos da garota, que levantou o olhar e implorou ao aristocrata, cuja carruagem as havia atropelado, para salvar sua mãe. Coberta por um leque e olhando para elas com nojo, o aristocrata apenas disse com desprezo que ela estava suja. Sapphire, com os olhos cheios de choque, continuou ouvindo sobre como a carruagem do aristocrata já estava manchada com o sangue de uma plebeia e que precisavam sair dali. Em completo desespero, a garota permaneceu sentada no asfalto, observando a carruagem se afastar. Olhando para sua mãe, cuja boca já começava a sangrar, ela não conseguia entender como um aristocrata podia simplesmente atropelá-las e ir embora só porque elas eram plebeias comuns. Abraçando sua mãe, a menina implorou para que ela não morresse, porque não queria ficar sozinha de jeito nenhum. Limpando as lágrimas de seus olhos furiosos, Sapphire só conseguia pensar em como odiava os aristocratas que mataram sua mãe. Voltando um ano no tempo, durante uma tempestade, uma carroça atravessava a floresta. Sentado dentro da carroça, Dylan, tremendo de medo, só pensava em como estava escuro, assustador e frio. Ele entendia perfeitamente que era uma criança indesejada e, em sua mente, voltavam momentos em que sua mãe não se importava nem um pouco com ele. Seu pai também nunca lhe dava atenção suficiente, pois estava sempre trabalhando, e Dylan até mesmo supunha que o pai poderia não ter notado como ele havia vindo ao mundo. Com lágrimas nos olhos, o menino começou a implorar para que alguém dissesse que precisava dele e perguntou, com desespero, o que precisava fazer para isso, porque achava que todos o odiavam. No presente, Caim, caminhando pela rua, perguntou se aquele era realmente o volume em que o Cr concordou, dizendo que ali seu filho tinha sido mantido preso por 2 meses. O rapaz apenas acenou com a cabeça, agradecendo por terem vindo especialmente por ele. Cerrando o punho, Caim pediu desculpas a Dylan por tê-lo feito esperar, pensando que desta vez não cometeria erros. Esta história nos conta como 3 pessoas que perderam tudo se tornaram uma família feliz. 2 meses atrás, em um dos corredores da mansão, um aristocrata começou a assediar uma empregada, embora ela continuasse dizendo que precisava ir desviando-se do homem, a empregada se desculpava enquanto ele, com um sorriso lascivo no rosto, lembrava a de que já havia dito centenas de vezes que, se ela se tornasse sua amante, seria liberada do trabalho. Enquanto o aristocrata sugeria que a empregada o deixasse, perguntava por que ela precisava de um pobre coitado afinal. Quando ela disse que tinha um marido e um filho, Sapphire, já uma jovem adulta, observava a cena de um canto. Pegando um balde em suas mãos, a garota derramou o conteúdo bem na frente do aristocrata e da empregada, surpreendendo-os muito. Olhando para baixo, Sapphire fingiu estar muito arrependida e pediu desculpas ao seu mestre, dizendo que estava lavando o chão e havia derramado água por acidente. Com fúria nos olhos, o aristocrata a chamou de empregada cabeça oca e, com toda a força, deu-lhe um tapa no rosto, dizendo que ela havia molhado suas roupas. Ele começou a chutá-la, insistindo que podia substituí-la a qualquer momento e que ela deveria ser grata por ele ainda não tê-la expulsado. Ao sair, ele disse que não sentiria pena dela, mesmo que chorasse, e também informou que descontaria o custo do seu traje do salário dela. Quando o aristocrata saiu, a empregada correu imediatamente até Sapphire e começou a perguntar, preocupada, se ela estava bem. Levantando-se e limpando a bochecha, Sapphire respondeu com um sorriso que estava tudo bem e que estava muito feliz que a empregada em si estivesse a salvo. Com lágrimas nos olhos, a garota perguntou se havia ajudado a empregada, mesmo sabendo que seu salário seria cortado. Com um sorriso no rosto, Sapphire concordou, dizendo que não era grande coisa, e sugeriu que voltassem ao trabalho. Já à noite, no escritório do aristocrata, com os papéis necessários em mãos, Sapphire, agora com o rosto coberto por uma máscara e vestindo um uniforme confortável, declarou ter encontrado provas de roubo. Admirando-se com as pedras preciosas que ele usava, adquiridas com os impostos pagos com suor e sangue por pessoas comuns, ela ouviu um grito de que havia um ladrão na mansão e ficou surpresa. Naquele momento, o aristocrata correndo pelo corredor rapidamente notou algo e disse ao servo que o relatório de impostos havia sumido.
Assumindo que poderia ser obra do anjo, ele afirmou que ela não poderia escapar. Colocando a pedra preciosa em seu decote, Sapphire disse que aquilo seria uma compensação pela surra e, com um sorriso, pulou pela janela dizendo que devolveria ao povo o que era deles por direito. O anjo é um ladrão nobre que distribui os bens roubados para pessoas pobres e rouba provas dos crimes cometidos por aristocratas desonestos. Disfarçada como empregada, Sapphire Cromwell, ou o anjo, esconde um segredo que não pode revelar a ninguém. Ao pular no chão, Sapphire congelou ao ver um garoto à sua frente e percebeu que havia sido notada. Continuando a observar Dylan, que estava ofegante, a garota ficou surpresa ao notar que ele não chamaria ajuda. Olhando mais de perto para o garoto tremendo, cujo corpo estava coberto de hematomas, Sapphire não conseguia entender o que havia de errado com ele e supôs que talvez estivesse perdido. Ela acenou para Dylan com um sorriso e perguntou se ele estava bem, mas ele recuou bruscamente quando ela começou a levantar a mão. Segurando a cabeça, como se estivesse se protegendo, Dylan começou a pedir desculpas e a implorar, de forma lamentável, que não o batessem. Enquanto continuava a pedir desculpas, o garoto de repente desmaiou. Sapphire, mesmo surpresa, conseguiu segurá-lo antes que ele caísse. Tocando a testa de Dylan, que respirava com dificuldade e tinha o rosto muito vermelho, Sapphire percebeu como ele estava quente. Olhando para o garoto com pena, ela o levantou nos braços. Algum tempo depois, já na cidade, a heroína corria o mais rápido que podia, tentando não ser notada. Parou abruptamente ao ouvir um soldado dizer à distância que haviam visto um anjo saindo da mansão. Escondendo-se atrás de uma esquina, Sapphire continuou a observar enquanto os policiais procuravam diligentemente por ela. Um deles comentou que o traje do anjo era popular entre o povo, sugerindo que poderia ser outro alarme falso. O chefe deles, Caim, lembrou-os que, mesmo que não fosse o anjo, ainda assim precisavam investigar. Ele também enfatizou que o anjo era um ladrão perigoso. Espiando discretamente e vendo que a polícia havia partido, Sapphire ficou chocada ao perceber que o chefe da polícia era Caim Galbraith, um duque e líder da Força Policial, uma organização criada pelo rei para controlar o crime, composta majoritariamente por aristocratas e subordinada ao primeiro-ministro. Pensando em como a polícia ignorava os crimes dos aristocratas, Sapphire continuou correndo, ciente de que não podia ser capturada. Já no presente, Dylan, com os olhos brilhando de empolgação, ergueu uma faca e anunciou que o cavaleiro agora enfiaria sua espada no limão. Vendo isso, Sapphire o chamou, dizendo que não era certo brincar com comida. Lembrando-lhe do festival do lírio branco que se aproximava, Dylan, com um sorriso, afirmou que, quando crescesse, se tornaria um cavaleiro da Ordem do Lírio Branco e faria sua mãe feliz. Ouvindo isso, Sapphire perguntou com um sorriso se ele não se lembrava de que queria encontrar seus verdadeiros pais. Após essas palavras, o garoto olhou para ela com olhos de cachorrinho e perguntou se ela o amava. Incapaz de se conter, Sapphire ficou boquiaberta com a doçura do menino e respondeu com um sorriso que sim, ela o amava. Ele, então, respondeu alegremente que, nesse caso, poderiam viver felizes assim. Enquanto Dylan sorria, Sapphire pensava, perplexa, em como ele era uma criança mimada. Desde que o levou para casa, ele começou a se recuperar, mas não se lembrava de nada, exceto do próprio nome, nem do anjo, nem de seus pais. Apesar disso, a vida da heroína se tornou muito mais interessante com Dylan por perto, embora seu trabalho de ladra precisasse esperar. De repente, os pensamentos de Sapphire foram interrompidos por uma batida na porta. Surpresa, ela se dirigiu até a entrada e perguntou quem estava lá. Ao abrir, ficou ainda mais surpresa, era Caim Galbraith. Após pedir desculpas por aparecer tão de repente, ele se apresentou formalmente. Sapphire ficou paralisada ao perceber que ele não era apenas chefe da polícia, mas também um duque. Quando Caim perguntou seu nome, Sapphire começou a suspeitar que havia sido descoberta. Nesse momento, Dylan apareceu na porta e perguntou quem estava lá, chamando Sapphire de mãe, o que deixou tanto Caim quanto ela surpresos. Com grande surpresa nos olhos, Caim chamou o nome de seu filho. Dylan, assustado, escondeu-se atrás de Sapphire, tremendo, o que a deixou ainda mais confusa. Vendo o comportamento estranho do garoto, Sapphire perguntou a Caim, intrigada, o que ele queria. Com confiança, ele afirmou que Dylan era seu filho. Ao ouvir isso, Sapphire ficou extremamente surpresa e sem saber o que responder. Caim explicou que seu filho havia desaparecido há 1 ano e estava procurando por ele o tempo todo. Caim ficou feliz por finalmente tê-lo encontrado. Quando estendeu as mãos e ofereceu seus braços para o filho, o menino, com medo nos olhos, respondeu que não iria a lugar nenhum.
Sapphire ficou muito surpresa quando Dylan, agarrando-se à sua saia, declarou que queria viver com sua mãe. Caim ficou igualmente surpreso ao ouvir o menino chamá-la de mãe. Sapphire imediatamente explicou que não havia sequestrado a criança, mas o salvado quando o encontrou na rua. A garota ficou horrorizada quando Caim, tentando acalmá-la, disse que conduziria uma investigação. De repente, Dylan gritou com raiva que seu pai não deveria ousar zombar de sua mãe, pois ela realmente o salvou. Ao ouvir isso, Caim ficou paralisado e sem saber como responder ao filho. Após refletir um pouco e perceber que Dylan não queria se separar de Sapphire, ele ofereceu um emprego para ela em sua casa. Antes que ele pudesse terminar de falar, Sapphire recusou com confiança. Sapphire costumava trabalhar como empregada para vários aristocratas para reunir informações para sua vida secreta. Normalmente, ela não ficava muito tempo no mesmo lugar, caso contrário, seu rosto poderia ser lembrado. E, além disso, ela não poderia trabalhar para o chefe da polícia. Suspirando pesadamente, Caim se desculpou, dizendo que simplesmente oferecer um trabalho à salvadora de seu filho era rude. Sapphire ficou extremamente chocada quando Caim se aproximou e pediu que ela se tornasse sua esposa e a mãe de Dylan. Ele explicou que o menino perdeu a mãe cedo e que sua segunda esposa tratava o garoto terrivelmente. Caim contou que, no dia de uma forte tempestade, seu filho saiu de casa e ele temia que tivesse sido sequestrado, e desde então o procurava incessantemente. Caim lamentou profundamente não ter percebido antes o valor verdadeiro de Sapphire e disse que, desta vez, ouviria os desejos de Dylan. Ele afirmou que queria que seu filho estivesse com a pessoa que amava. Caim pediu novamente para Sapphire considerar sua proposta. Pensativa, Sapphire percebeu que Dylan havia se apegado tanto a ela que até a considerava sua mãe. Olhando para o garoto, cujos olhos suplicavam por ela, a heroína percebeu que não poderia abandoná-lo. Ela acariciou a cabeça dele e, olhando para Caim, concluiu que essa poderia ser uma boa oportunidade para observar os movimentos da polícia. Colocando a mão no peito, Sapphire disse que concordava em ser a mãe de Dylan, mas não sua esposa. Já na residência do Duque, Sapphire não conseguia se acostumar ao ser atendida pelas empregadas. Normalmente, em propriedades como aquela, ela carregava água, cortava lenha e ajudava na cozinha, mas agora não estava nada habituada a ter pessoas à sua volta cuidando de tudo. Refletindo sobre isso, ela jogou a cabeça para trás, com uma expressão cansada, e comentou que aquilo era uma nova forma de tortura. Vendo isso, Dylan ficou surpreso e, com um sorriso sincero, disse que estava muito feliz por estar com sua mãe. Após ouvir essas palavras, Sapphire se perguntou se Dylan havia se adaptado rápido demais à vida como filho de um duque, embora soubesse que ele havia perdido a memória. Naquele momento, o menino, ao cruzar o olhar com uma das empregadas, disse com um sorriso doce que o chá estava muito gostoso e perguntou se poderia ter mais biscoitos. Surpresa com tanta fofura, a empregada respondeu com um sorriso que iria buscar mais, o que deixou Dylan muito feliz. Antes de sair, a empregada comentou com Sapphire que o banho estaria pronto em breve e perguntou se ela precisaria de ajuda, o que a deixou bastante surpresa. Sapphire respondeu que preferiria ir sozinha, se fosse possível. Pouco tempo depois, acabou aceitando tomar banho na presença das empregadas. Enquanto lavava o corpo, Sapphire pensava sobre como as esposas de aristocratas normalmente não tomavam banho sozinhas. Elas sempre tinham ajuda para trocar de roupa e isso fazia com que Sapphire quisesse desaparecer de vergonha enquanto seu corpo era secado. Limpando os pensamentos, ela agradeceu com um sorriso pela preparação do banho diário. As empregadas responderam que não havia necessidade de agradecimentos. De repente, Sapphire notou o sabonete e ficou surpresa ao ver que ele brilhava como pedras preciosas. A empregada explicou que todo o sabonete da casa era feito sob encomenda para o duque e tinha um aroma característico porque utilizava uma flor rara de um país distante. Observando o sabonete, Sapphire achou que aquilo era algo típico de um duque e notou que, além de lindo, tinha um cheiro delicioso. Após o banho, ela sentou calmamente no sofá, bebendo água de um copo. Sapphire ficou extremamente chocada quando a empregada lhe apresentou uma caixa com muitos enfeites diferentes, dizendo que todos haviam sido enviados pelo mestre. A empregada disse que com certeza encontraria algo do gosto dela. Sapphire ficou horrorizada ao perceber que eram todas joias preciosas. Segurando as joias, a empregada, com um sorriso brilhante, disse que o marido dela havia decidido oferecer tudo aquilo como um gesto de hospitalidade. Sentado em seu escritório trabalhando, Caim de repente se perdeu em seus pensamentos e começou a lembrar o quão gananciosa sua ex-esposa havia sido.
Ele se recordou de como ela sempre exigia uma enorme quantidade de joias e se perguntou se Sapphire mostraria sua verdadeira natureza. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos por uma batida inesperada na porta. Pedindo desculpas antecipadamente, um dos cortesãos entrou no escritório e informou que havia ocorrido um sequestro no orfanato, o que surpreendeu muito Caim. Pegando seu casaco na cadeira, Caim anunciou que sairiam imediatamente, pensando que não podia cometer mais erros. Já à noite, quando retornou à residência, ele notou o quão tarde havia chegado. Refletiu, intrigado, que mesmo indo ao orfanato assim que recebeu a notícia, ainda não haviam conseguido encontrar o sequestrador. Sem perceber, já havia chegado à porta enquanto pensava que o criminoso fugiu muito rápido e que tudo poderia ter sido diferente se a diretora do orfanato fosse mais colaborativa. Para sua surpresa, Sapphire estava sentada bem à sua frente. Saudando-o pelo retorno, ela comentou que havia esperado por ele. Olhando para a garota, confuso, Caim perguntou o que ela queria conversar tão tarde. Quando Caim se sentou em frente a ela, Sapphire disse que gostaria de falar sobre hospitalidade e mencionou que havia ouvido sobre o sequestro no orfanato. Ela também perguntou mais detalhes, mas Caim se desculpou, afirmando que não podia compartilhar tais informações com pessoas de fora. Sapphire respondeu que a diretora do orfanato odiava os aristocratas e, por isso, não cooperaria. Surpreso, Caim perguntou se ela conhecia a diretora pessoalmente. Sapphire explicou que deixava Dylan no orfanato até o fim do expediente quando trabalhava muito, acrescentando que queria retribuir a bondade deles, pois a ajudaram muito. Comentando que seria melhor deixar o caso para pessoas mais experientes, Caim aconselhou Sapphire a não se meter em problemas. Surpresa, ela perguntou por que não poderia fazer nada enquanto as crianças estavam em perigo. Após refletir por um momento, Caim decidiu contar tudo brevemente, ao mesmo tempo em que pensava como Sapphire era diferente das outras mulheres. Mais tarde, Sapphire perguntou se havia entendido corretamente que era estranho a notícia ter chegado tão tarde. Concordando, Caim disse que esse era o motivo pelo qual os rastros do criminoso eram difíceis de encontrar. Ele também comentou que se preocupava com o fato de outros sequestros estarem ocorrendo em orfanatos. Caim revelou que tentou obter informações da diretora, mas ela era cética em relação à polícia. Após ouvir isso, Sapphire ficou pensativa e, pouco depois, disse que tinha uma ideia. Quando o Duque perguntou qual era, a heroína se levantou de repente e afirmou que não precisava de vestidos caros e joias. Caim ficou atônito ao ouvi-la dizer que, em vez disso, ele poderia doar o valor das joias para um orfanato. Algum tempo depois, enquanto estavam no orfanato, uma das freiras informou Sapphire e Caim que a diretora chegaria em breve e pediu que esperassem um pouco. Observando seu filho, Caim notou que Dylan se dava bem com as crianças locais, algo com que Sapphire imediatamente concordou. Quando ela perguntou se ele tinha certeza de que Dylan deveria ter vindo junto, Caim respondeu com um sorriso que era desejo dele, e que tinha certeza de que Dylan queria brincar com seus amigos. Ao ouvir uma das crianças dizer que era o árbitro da justiça, o anjo, Sapphire olhou para as crianças e viu como admiravam o anjo e fingiam ser ele. Desviando o olhar, ela pensou, com um sorriso tímido, que aquele não era o melhor momento para brincar de anjo. Ela se surpreendeu quando Caim comentou que o anjo era bastante popular entre o povo comum. Ele acrescentou, no entanto, que o anjo ainda era um criminoso e não escaparia da execução se fosse capturado. Essas palavras mudaram imediatamente a expressão de Sapphire. Observando as crianças, Caim também comentou que o anjo era um herói para elas e que isso não podia ser ignorado. Surpresa com essas palavras, Sapphire comentou que não era nada fácil capturar um anjo. Com um sorriso no rosto, Caim afirmou que a investigação estava progredindo e que, mais cedo ou mais tarde, a identidade do anjo seria revelada, garantindo que ele não escaparia deles. Com um sorriso desconfortável, Sapphire, refletindo sobre as palavras de Caim sobre a execução do anjo caso fosse capturado, decidiu que seria melhor não se destacar. Nesse momento, a diretora do orfanato apareceu. Imediatamente pedindo desculpas por nos fazer esperar, Caim agradeceu à diretora com um sorriso por concordar em cooperar. A heroína disse que, pelo contrário, era ela quem estava grata pela doação. O Duque assentiu, concordando, enquanto a freira sorria e pedia que ele entrasse. Deixada a sós com Sapphire, a diretora comentou com um sorriso que as doações antes do Festival do Lírio Branco eram muito oportunas. Um sorriso surgiu no rosto de Sapphire quando a diretora confirmou sua pergunta sobre a quantidade de dinheiro necessária para o festival. O Festival do Lírio Branco é uma celebração em honra à deusa guardiã desse país. Nesse dia, uma princesa do Lírio Branco e um cavaleiro do Lírio Branco são escolhidos entre o povo.
o cavaleiro perfura um limão com sua espada, supostamente para afastar o azar, e a princesa lava-se com o suco antes de oferecer o lírio à deusa, recitando palavras de agradecimento. De acordo com a tradição, eles agradecem à deusa pelo ano que passou e oram pelo bem-estar no ano seguinte. A heroína sabia que a doação do duque lhe dava a oportunidade de conversar com a diretora, já que, durante o festival, todos preparam doces em formato de limão, algo que custa muito caro para orfanatos. Sapphire ficou surpresa quando a diretora, após dizer que os aristocratas eram muito arrogantes e não podiam ser confiáveis, observou que ele era o chefe da polícia. Olhando para o duque, a diretora comentou que talvez não devesse ser tão preconceituosa, pois ele havia feito uma doação e, mesmo sendo aristocrata, talvez fosse digno de confiança. A heroína não podia acreditar que a diretora, que odiava aristocratas, estava dizendo algo assim. Um pensamento surgiu em sua mente, talvez ele fosse realmente diferente dos outros aristocratas. Já à noite, no jardim da residência Galbraith, Sapphire, atravessando os arbustos, percebeu que poderia sair sem que ninguém a notasse. Ela não precisava mais se preocupar em deixar Dylan sozinho e poderia voltar ao trabalho em paz. Perdida em pensamentos, lembrou-se de que a diretora mencionou os orfanatos onde crianças haviam desaparecido. Ela concluiu que aquilo não era um sequestro comum e percebeu que estava assumindo um grande risco, já que poderia ser pega. Pensamentos sobre a possível participação de aristocratas de alto escalão passaram por sua mente. De repente, ela lembrou-se das palavras de sua mãe, que, antes de morrer, disse para ser forte e viver honestamente. Reunindo coragem, a heroína decidiu que precisava ajudar as crianças e faria o que achava certo. Olhando ao redor, percebeu que primeiro precisava sair antes de ser notada. Nesse momento, Caim apareceu atrás dela, atravessando os arbustos, e perguntou se havia alguém ali. Ao ouvir sua voz e se virar para vê-lo, Sapphire ficou muito surpresa, embora ele também estivesse igualmente surpreso ao vê-la. Sabendo que o duque a executaria imediatamente se descobrisse que ela era o anjo, ela rapidamente inventou uma desculpa, dizendo que estava apreciando o aroma das flores da lua. Olhando para ela, surpreso, Caim perguntou o que ela fazia ali àquela hora. Sapphire explicou que gostava do perfume das flores da lua. Caim, inicialmente surpreso, lembrou-se de que essas flores eram frequentemente usadas na perfumaria devido ao seu aroma. Concordando, Sapphire comentou com um sorriso que elas tinham um aroma doce durante o dia, mas que à noite o cheiro era ainda mais forte, especialmente em noites de luar. Admirado, Caim elogiou seu conhecimento sobre as flores, e a garota respondeu timidamente que amava flores. A heroína ficou surpresa quando o duque perguntou por que ela estava vestida tão levemente. Assentindo, ele disse que entendia quando ela comentou que o problema era que estava com frio em seu vestido leve de verão e que adorava a sensação de uma brisa suave. Sapphire pensou que precisava usar uma desculpa desconfortável para encerrar a conversa rapidamente. De repente, Caim olhou para cima e comentou que pensou que ela estava ali para encontrar seu amante. O comentário desagradou Sapphire, que perguntou com uma expressão irritada por que ele chegou a tal conclusão. Continuando, ela disse que, embora eles não fossem exatamente um casal comum, entendia que ocupava a posição de duquesa. Caim, surpreso, permaneceu em silêncio enquanto Sapphire afirmou que, se tivesse um amante, jamais teria se casado com ele. Ela sugeriu que talvez ele não confiasse em uma plebeia e garantiu que nunca faria algo errado. Caim, surpreso com suas palavras, ficou sem reação. Baixando a cabeça, ele pediu desculpas, reconhecendo que foi rude com ela. Imersa em seus pensamentos, Sapphire refletiu que, ao acusá-la de traição sem motivo, estava começando a acreditar que ele era como os outros aristocratas arrogantes. Mas ela sabia que... Bem, os aristocratas geralmente não abaixavam a cabeça para pedir desculpas, pois a maioria deles não se importava com os sentimentos dos plebeus. Pensando que tinha conseguido encontrar uma desculpa e que agora ele não suspeitaria que ela era um anjo, a heroína disse que aceitava o pedido de desculpas e pediu que ele não se surpreendesse caso a visse no jardim, já que ela costumava gostar de caminhar à noite. Sapphire, com um sorriso brilhante, disse que ele podia confiar nela, jurando que nunca o trairia. Caim, tendo concordado, de repente levantou a questão de como era estranho chamá-lo pelo título de marido e sugeriu que, a partir daquele momento, ela poderia tratá-lo de forma mais informal. Bastante surpresa, Sapphire esclareceu que não estava exatamente desempenhando o papel de esposa, mas sim o de mãe de Dylan. Caim, dizendo para ela não se preocupar, afirmou que também passaria a chamá-la pelo primeiro nome. Depois disso, ela, resignada, concordou.
No dia seguinte, ao lembrar desse momento, Sapphire percebeu que quase foi pega e imediatamente se perguntou por que o Duque suspeitava dela de traição. Ao refletir, ela levou em conta que talvez fosse realmente estranho usar roupas leves à noite. Apesar disso, ela não conseguia entender por que ele, sendo chefe de polícia, tirava conclusões tão precipitadas. Achando isso estranho e sem entender sua atitude, a heroína decidiu investigar sozinha. Mais tarde, na cozinha, os criados conversavam sobre como a nova esposa do mestre não era nada parecida com a anterior, Adele, que era uma mulher terrível. Escondida ao virar da esquina e escutando a conversa, Sapphire descobriu que a esposa do Duque tinha se envolvido com vários homens pelas costas dele, mesmo depois do casamento. Ao ouvir uma conversa nos estábulos, soube que alguns dos amantes de Adele tinham esposas e filhos e que, além disso, o jovem Dylan frequentemente sofria nas mãos dela. A heroína também descobriu que o Duque, ao saber do tratamento que seu filho recebia, disse com firmeza que tinha cometido um erro ao pensar que ela poderia amar alguém. Naquela noite, refletindo sobre tudo o que ouviu sobre a esposa anterior do Duque, Sapphire, sentada no jardim, ficou pensativa. Com a cabeça entre as mãos, suspirou profundamente ao perceber que a ex-esposa dele era uma pessoa desprezível. Compreendendo por que o Duque pensava em traição, a jovem disse para si mesma que, se estivesse em sua posição, também desconfiaria. Ao vê-lo no jardim à noite, Sapphire entendeu que o Duque agora tinha uma desconfiança natural em relação às mulheres. Apesar disso, Caim ainda propôs casamento à plebeia, o que a surpreendeu, já que tudo parecia ter sido feito por Dylan. Com grande entusiasmo, Sapphire decidiu resolver as coisas. Ela percebeu que, se quisesse deixar a mansão e se divorciar dele, primeiro precisava melhorar a relação do Duque com seu filho. No dia seguinte, Sapphire, Caim e Dylan se reuniram à mesa. Sem entender o que estava acontecendo, Dylan olhou para o pai com uma expressão de dúvida. Quando a jovem, com um sorriso, disse a Caim para começar, ele pigarreou e perguntou ao filho se ele se lembrava dele. O menino, sem hesitar, respondeu afirmativamente. Caim, então, afirmou que era seu pai. A atmosfera na sala ficou constrangedora quando Dylan simplesmente concordou e mencionou que já havia falado sobre isso antes. Sapphire olhou para ambos com um sorriso desconfortável, enquanto pai e filho permaneciam em silêncio. Ela não podia acreditar na seriedade de Caim, pois não entendia por que ele não tinha nada a dizer ao filho, mesmo após um ano sem vê-lo. Determinada a encontrar uma forma de melhorar o relacionamento deles antes de partir, Sapphire levantou-se da mesa e se dirigiu a Caim. Surpreso, ele a viu dizer que daria um exemplo para que ele o seguisse. Caim ajoelhou-se e perguntou se estava fazendo o certo, enquanto Sapphire se abaixou à sua frente, com um sorriso brilhante. O Duque, sem entender o que ela pretendia, foi instruído a prestar mais atenção. Sapphire explicou que, ao falar com crianças, o olhar deveria ser como o dela, direto e gentil. Ela também mencionou que até mesmo os adultos observam as expressões faciais de quem fala com eles e que, por isso, ele precisava suavizar sua expressão. Passando para o próximo passo, Sapphire virou-se para Dylan com um sorriso radiante e estendeu os braços. Em resposta, o menino correu para ela, sorrindo, e a abraçou com força. Quando Sapphire perguntou, sorrindo, por que ele era tão adorável todos os dias, Dylan respondeu alegremente que era porque ela o amava. Encantada pela fofura do menino, Sapphire começou a girá-lo no ar, dizendo que ele era muito fofo e que o amava muito. Caim, observando de longe, perguntou, confuso, se essa era a resposta correta. Sapphire, mudando sua expressão para algo mais sério, concordou e disse que, no final, a forma como ele respondia não importava tanto. Sorrindo, ela acariciou a cabeça de Dylan e sugeriu a Caim que permitisse mais contato físico para que o garoto não se sentisse solitário ou negligenciado. Pensando nisso, Caim percebeu que, em sua memória, seu filho sempre fora um bom menino, mas, ao olhar para Dylan com Sapphire, percebeu que nunca o tinha visto sorrir daquela maneira antes. Então, ele disse que parecia ter agido de forma incorreta com seu filho. A heroína ficou muito surpresa com essas palavras. Em seguida, o Duque admitiu que nem percebeu quando seu filho começou a se sentir solitário. Ao soltar o menino de seu abraço, Sapphire sorriu e disse a Caim para não cometer o mesmo erro novamente. Enquanto Caim permanecia parado com uma expressão surpresa, a garota afirmou que tinha certeza de que ele seria capaz de transmitir seus sentimentos para Dylan e entendê-lo. Colocando Dylan ao lado de seu pai, ela afirmou que tudo isso acontecia porque eles eram uma família. Com um sorriso no rosto ao perceber que eram uma família, o Duque de repente perguntou à garota como era a família dela.
Ao ouvir a pergunta, a heroína desviou o olhar e contou que seu pai havia morrido cedo e que ela vivia apenas com a mãe. Disse que a vida delas não foi fácil, mas, apesar disso, sua mãe conseguiu lhe dar muito amor. Cerrando os punhos, a garota continuou sua história e disse que, em um certo dia, sua mãe a protegeu e acabou não sobrevivendo quando quase foi atropelada pela carruagem de um aristocrata. Ao lembrar daquele momento, Sapphire contou que se sentou ao lado de sua mãe moribunda e pediu ajuda aos aristocratas, mas o aristocrata na carruagem estava apenas preocupado com o fato de que o sangue de uma plebeia havia manchado sua carruagem, e ele foi embora. Ao recordar como pensou naquele momento que odiava os aristocratas e que definitivamente se vingaria deles, a heroína revelou que, embora tivesse sido dominada pela sede de vingança, sua mãe tinha uma opinião completamente diferente. Nos seus últimos momentos, sua mãe, com um sorriso, disse que, se ela odiasse os aristocratas, não seria melhor do que aqueles que odiavam os plebeus. Ela também aconselhou sua filha a não sujar suas mãos por causa dos aristocratas e a ser forte e viver de forma correta. Depois dessas palavras, sua mãe finalmente morreu, e a jovem Sapphire chorou alto ao lado dela. Foi por causa do enorme abismo entre ricos e pobres no mundo que Sapphire decidiu se tornar a ladra-anjo. Ela punia os aristocratas e doava suas riquezas ilícitas aos pobres, que se beneficiavam delas. A heroína admitiu que, sendo honesta, ainda não gosta dos aristocratas, mas enfatizou que ninguém deve ser julgado apenas pelo seu status. Acariciando a cabeça de Dylan, ela esclareceu que o importante era entender que tipo de pessoa alguém realmente é. E disse que foi sua mãe quem lhe ensinou isso. Ao prometer que sempre manteria sua palavra, Sapphire declarou com um sorriso que seria forte e sempre viveria de forma correta. Caim, sorrindo, disse que havia entendido tudo. Nesse momento, a garota percebeu que havia falado demais para um aristocrata. Pedindo desculpas, ela disse, de forma constrangida, que não tinha a intenção de ofendê-lo. Ela ficou surpresa quando Caim afirmou que sua mãe foi uma pessoa maravilhosa. Quando Sapphire perguntou, surpresa, o que ele queria dizer com isso, ele explicou que sua mãe a protegeu a qualquer custo, com sua própria vida, e que, além disso, não a deixou seguir o caminho da vingança. Caim, olhando para baixo, disse que lamentava muito que uma pessoa assim tivesse morrido. Levemente envergonhada, Sapphire ficou muito surpresa por ele não ter se irritado com suas palavras duras e, ainda assim, ter elogiado sua mãe. Sendo um aristocrata, Caim deveria, antes de tudo, estar do lado dos aristocratas, mas a jovem ficou intrigada com o fato de que, ao mesmo tempo, ele não a oprimia por ser uma plebeia. Olhando para o duque, que sorria enquanto acariciava seu filho surpreso, Sapphire se perguntou se talvez ele fosse confiável. Voltando à realidade, ela perguntou o que exatamente ele queria dizer quando, de repente, Caim revelou que tinha um pedido para ela. Virando-se para a garota, o duque anunciou que queria que ela fosse sua parceira no próximo baile. Ao ouvir isso, Sapphire ficou muito surpresa e disse que nunca tinha ido a tais eventos. Por isso, perguntou se não era necessário convidar uma garota de quem ele gostasse para esses eventos. Ela não via sentido em levar uma plebeia ao baile, alguém com quem ele pretendia se divorciar mais tarde. Nesse momento, Caim, com um sorriso no rosto, disse que era exatamente por isso que ele queria que ela estivesse no baile como sua esposa. Quando a noite caiu, Sapphire, na casa de um certo aristocrata, pensava que finalmente tinha conseguido sair da mansão de Gaura, embora um pouco tarde, mas que agora podia continuar com suas atividades. Fechando o livro que segurava em suas mãos, ela suspirou profundamente e percebeu que não havia encontrado nenhuma informação sobre o sequestro enquanto saía pela porta. Na mansão, ela se perguntou como o convite de Galbraith poderia afetar seu trabalho. Alguns dias antes, na mansão de Galbraith, o próprio Duque havia dito que queria que ela fosse sua parceira no baile como sua esposa. Apontando para si mesma, a garota não conseguia acreditar que ele a havia convidado. Com um sorriso no rosto, Caim revelou que, como ela era mãe de Dylan, também era a duquesa da casa Galbraith, portanto, sua esposa. Observando que isso era bastante lógico, Sapphire ainda queria objetar, mas ele, fingindo estar triste, sugeriu que parecia que ela ainda era contra a ideia. Ao ver essa expressão no rosto dele, a garota ficou imediatamente sem graça e não soube o que responder, porque sua mente foi inundada por momentos em que Dylan, ao implorar, fazia exatamente a mesma expressão. Quando ela finalmente decidiu aceitar, um sorriso imediato surgiu no rosto do Duque, e ele agradeceu à garota. Relembrando esse momento, a heroína percebeu que não conseguia recusar as pessoas quando faziam aquele tipo de expressão. Algum tempo depois, Sapphire, junto com o entusiasmado Dylan, estava sentada na sala de prova, cercada por um mar de coisas.
Olhando ao redor, confusa, a heroína percebeu que não tinha outra escolha, já que havia aceitado. No entanto, ao olhar para a pilha de vestidos à sua frente, não conseguia entender por que era necessária uma preparação tão séria. Enquanto lhe apresentavam uma enorme seleção de joias para escolher, as criadas informaram que aquele era seu primeiro baile e que precisavam vesti-la como se espera de uma duquesa da casa Galbraith. Enquanto Sapphire olhava para todas as joias com grande perplexidade, as criadas também a informaram que, em seguida, testariam seus conhecimentos de etiqueta e sua habilidade de dançar. Percebendo que agora era uma duquesa, a garota decidiu que não poderia mais relaxar. Nesse momento, Dylan, pulando da cadeira, começou a examinar os vestidos cuidadosamente e, pouco depois, chamou sua mãe. Ao admirar um dos vestidos, ele disse que aquele combinaria muito bem com ela e que ela ficaria muito bonita se o usasse. Todos ficaram encantados com a fofura do menino, assim como Sapphire, que imediatamente o agradeceu por sua ajuda. Quando ela disse que, nesse caso, ficariam com o vestido que Dylan escolheu, as criadas concordaram alegremente. Pouco depois, Sapphire mostrou todo o seu excelente conhecimento de etiqueta, sem cometer um único erro. Olhando para sua senhora com admiração, as criadas disseram que estavam preocupadas, achando que poderia haver problemas, já que ela era do povo comum, mas, com um sorriso, relataram que ela havia lidado perfeitamente com tudo. Surpresa consigo mesma, Sapphire as agradeceu. Naquele momento, ela percebeu que tinha sido ajudada pelas coisas que viu enquanto trabalhava para os aristocratas. Apontando para um homem, uma das criadas disse que agora era hora de dançar, pois seu tutor havia acabado de chegar. Quando o duque entrou na sala, perguntou imediatamente como Sapphire estava, já que lhe haviam dito que ela estava se preparando ativamente para a noite. Ele ficou bastante surpreso quando a criada concordou, dizendo que a senhora Sapphire estava indo muito bem e que não havia problemas. Apontando para sua senhora dançando com o tutor, a criada disse que ela estava aprendendo a dançar. A própria heroína, meio desajeitada, perguntou se estava fazendo direito, e o tutor respondeu que seria mais fácil se ela transferisse seu centro de gravidade para a esquerda. Enquanto a criada sugeria que a senhora parecia estar tendo algumas dificuldades com a dança, Caim continuou observando silenciosamente. Ao se virar, Sapphire ficou muito surpresa ao ver Caim na sua frente, que perguntou sobre as dificuldades com a dança. Ela ficou tão chocada que uma leve vermelhidão apareceu em seu rosto, de tanto constrangimento. Quando ele se ofereceu para ser seu parceiro, com um sorriso tímido, ela disse que ainda não tinha aprendido o suficiente e não queria pisar nos pés dele. Sem saber o que responder, ela ficou surpresa quando o duque se inclinou e disse que foi ele quem a convidou para o baile, então ele deveria assumir a responsabilidade. Nesse momento, o tutor entrou na conversa, dizendo que o duque estava absolutamente certo e que não havia nada de que se envergonhar. Sapphire, embora ainda embaraçada, acabou concordando em dançar, especialmente porque até o tutor insistiu nisso. Todos os criados, assim como o pequeno Dylan, observaram o duque e a duquesa dançando com admiração. Durante a dança, a heroína não conseguia entender por que estava nervosa, mesmo que estivesse fazendo exatamente o que seu tutor ensinara. De repente, ao se concentrar no rosto de Caim, notou como ele era muito bonito de perto, porque só agora tinha conseguido observá-lo tão de perto. Quando o casal terminou a dança, o tutor elogiou o desempenho, dizendo que o ensaio havia sido excelente, e declarou que a aula do dia estava encerrada. De repente, Caim perguntou à heroína se ela já havia escolhido um vestido, ao que ela respondeu positivamente, com um sorriso. Olhando para o feliz Dylan, a garota disse que foi ele quem a ajudou, o que deixou o duque bastante surpreso. Quando ele perguntou se poderia escolher um vestido para o próximo baile, Sapphire ficou muito surpresa com suas palavras. Ao mesmo tempo, Caim, sorrindo, disse que, se ela tivesse qualquer problema no baile, poderia procurá-lo sem hesitação. Olhando para o duque com olhos brilhantes, a heroína, embora um pouco envergonhada, concordou. Ordinário para ela, porque até aquele momento ela tinha sido a única a tentar proteger os outros. Ela entendia que, mesmo que ele dissesse que ela deveria confiar nele, dificilmente seria tão fácil para ela. Naquele momento, Dylan saltou da cadeira, correu até ela e, com um sorriso, disse que, se ela tivesse algum problema, ele definitivamente a ajudaria, pelo que ela lhe agradeceu com um sorriso. Sapphire estava bem ciente de que agora era mãe de Dylan e também precisava cumprir o papel de duquesa e ser mais cuidadosa. Mas, apesar disso, no baile onde muitos aristocratas se reuniriam, ela poderia coletar pelo menos algumas informações sobre o sequestro. Reunindo seus pensamentos, a heroína decidiu resolutamente que teria que fazer tudo possível, e agora não era o momento de relaxar.
Naquela mesma noite, na residência do Barão Tolman, Adele, ex-esposa de Caim, leu cuidadosamente a carta que havia recebido. Ao descobrir pela carta que Caim tinha uma nova esposa, ela rasgou o papel que acabará de ler com um sorriso irônico. Quando chegou o dia do baile, a mansão do Duque de Galbraith estava em meio a preparativos meticulosos, e o próprio Duque cuidava dos últimos detalhes antes de tudo estar pronto. Nesse momento, Sapphire apareceu no salão já totalmente preparada, segurando a mão de Dylan, e imediatamente pediu desculpas pela demora. Ao vê-la, o rosto do Duque corou por uma fração de segundo de constrangimento, mas, recuperando-se, sorriu e disse que o vestido lhe caía muito bem. Dylan continuou observando surpreso enquanto a garota lhe agradecia pelo elogio e dizia que o traje também lhe caía bem, ao que ele agradeceu de volta e disse que estava muito feliz. Sapphire corou de constrangimento, sabendo que, mesmo sendo etiqueta, ainda se sentia estranha quando Caim a elogiava. Vendo isso, Dylan ficou bastante irritado e, abraçando Sapphire, disse que ela era sua mãe. Inclinando-se para o menino, a heroína imediatamente o abraçou e, com um sorriso, disse que ele era uma fofura e o quanto o adorava. Vendo isso, uma das criadas imediatamente chamou sua senhora e relatou que, se continuassem assim, o vestido ficaria amassado. Enquanto isso, Caim continuava olhando surpreso para Sapphire e seu filho. Quando ele mesmo era pequeno, nem sequer lhe permitiam abraçar sua mãe e ele sempre era mantido à distância. Por essa razão, olhando com um sorriso para seu filho, que abraçava Sapphire feliz, ele pensou que o menino era muito sortudo. Já à noite, no baile, a heroína observava a conversa entre os aristocratas e Caim e pensava que a presença de tantos nobres de alto escalão era algo totalmente esperado de um baile organizado pelo Duque. Percebendo seu olhar um pouco desconfortável ao redor, Caim perguntou se estava tudo bem. Surpresa, Sapphire pediu desculpas e disse que aquele ambiente ainda era um pouco incomum para ela, ao que ele respondeu que logo ela se acostumaria. Observando isso, o aristocrata com quem Caim conversava anteriormente ficou surpreso ao notar que ele parecia muito preocupado com sua nova esposa. Quando Caim perguntou se isso parecia estranho, ele sorriu e disse que não, pelo contrário, era algo bom para alguém tão sério como ele. A heroína corou de vergonha quando o aristocrata sugeriu que provavelmente ela vivia com ele como em um conto de fadas. Tossindo para disfarçar o leve constrangimento, Caim apenas disse para não dar atenção a ele. Nesse momento, após se desculpar com a duquesa, o aristocrata disse que precisava discutir algo com o duque. Depois de dizer a Caim que o esperaria ali, Sapphire sorriu brilhantemente e disse que ele podia ir observando Caim se afastar após dizer que voltaria logo. A heroína se convenceu de que agora estava sozinha. Com a ideia de que agora poderia se mover livremente, finalmente decidiu começar a coletar informações. O paradeiro da criança sequestrada ainda era desconhecido, mas havia uma grande probabilidade de que esse caso estivesse ligado ao tráfico humano realizado por aristocratas com quem a heroína teria a oportunidade de conversar naquela noite. Nesse momento, uma garota apareceu diante de Sapphire, cumprimentando-a com um sorriso e perguntando se era ela. Um aristocrata que estava atrás da garota olhava para a heroína com desdém. Após responder que era a duquesa Galbraith, Sapphire perguntou quem era a garota. Um sorriso ainda mais forçado apareceu no rosto da jovem, que então disse que seu nome era Adele Tolman. Pensando que já tinha ouvido esse nome antes, a heroína de repente lembrou que os criados falavam sobre ela e perguntou se era a ex-esposa de Caim. Ao ouvir isso, o aristocrata que estava atrás dela disse com desdém que era muito rude se referir a ela dessa forma. Outros aristocratas que também se aproximaram de Sapphire e a cercaram começaram a comentar sobre como o Duque Galbraith realmente amava Adele e que seu filho desapareceu apenas porque um criado não o vigiou adequadamente. Sapphire continuou a observar em silêncio enquanto os aristocratas tentavam convencê-la de que Madame Adele não tinha culpa de nada. Adele, que estava atrás deles, assistia com um sorriso enquanto os aristocratas diziam que ela foi quem decidiu deixar o Duque apenas porque se importava com sua reputação. Com essas palavras, os aristocratas começaram a acusar Sapphire, insinuando que uma plebeia se aproveitou da situação para se aproximar do Duque. O Duque, que foi muito cruel e insolente, Amélia ficou em silêncio e os observou, pois não sabia o que responder. Tudo porque eles sabiam tanto e diziam isso diretamente a ela. Ela não conseguia entender se Adélia estava fazendo tudo aquilo porque Caim havia encontrado uma nova esposa ou porque queria colocar obstáculos no caminho dele. Ela voltou de seus pensamentos quando os aristocratas começaram a gritar com grande descontentamento para que ela dissesse pelo menos algo em sua defesa. Nesse momento, Adele, aproximando-se deles e fingindo inocência, pediu que parassem.
Com um sorriso, ela disse sarcasticamente que Sapphire era apenas um substituto para sua mãe e que, no fim, ainda se livrariam dela como lixo. Com um olhar de desprezo, Adele disse que estava disposta a perdoá-la desta vez porque ela não era uma esposa de verdade. Olhando para ela, Sapphire, embora inexperiente, entendeu perfeitamente que Adele realmente não gostava dela. Quando o assunto de Dylan foi mencionado, Adele sorriu com desdém e disse que, embora fosse rude dizer isso, ela tinha que admitir que Sapphire nunca seria uma mãe de verdade para ele. Todos ficaram chocados quando, de repente, Sapphire sorriu e disse que isso não era verdade. Ela afirmou que o abraçava todos os dias e dizia que o amava, e que Dylan crescia cercado de amor e retribuía esse sentimento. Adele ficou furiosa com isso, mas sem demonstrar, manteve um sorriso no rosto e disse que, pelo menos em algum aspecto, a sabedoria superficial de uma plebeia havia sido útil para ela. No entanto, afirmou que Sapphire dificilmente entendia como o filho de um aristocrata deveria ser criado. Com um olhar aterrorizante, ela declarou que Sapphire nunca se tornaria sua esposa e que apenas estava brincando de ser mãe, quando na realidade não passava de uma babá para ele. Essas palavras enfureceram Sapphire, pois, ao se perguntar como uma criança aristocrata deveria ser criada, só podia presumir que Adele achava melhor bater em seu próprio filho, como já havia feito antes. Com isso em mente, Sapphire declarou com firmeza que, mesmo sendo uma aristocrata de alto escalão, ainda era muito importante amar seu filho. Ao mesmo tempo, disse que era exatamente por esse motivo que Adele não conseguiu se tornar nem uma mãe para Dylan, nem uma esposa de verdade para Caim. Ao ouvir isso, Adele ficou completamente chocada e não sabia o que responder em sua defesa. Com um olhar de desagrado, Sapphire também afirmou que Adele não tinha o direito de interferir em sua família com seus conselhos. Nesse momento, todos os aristocratas ao redor de Sapphire ficaram perplexos e sem palavras. De repente, uma das moças empurrou Sapphire com desagrado, dizendo que uma plebeia fedorenta como ela não deveria ousar falar assim com Adele. Lançada para trás com um empurrão, Sapphire não conseguiu se equilibrar devido aos saltos e caiu para trás. Ela ficou muito surpresa quando sentiu mãos segurando-a pelos ombros, impedindo-a de cair. Ao se virar, viu Caim à sua frente, segurando-a pelos ombros e olhando para os aristocratas com uma expressão de desagrado. Lançando um olhar furioso diretamente para Adele, Caim perguntou irritado como ela ousava falar com sua esposa daquela maneira. Ao olhar para ele, Adele ficou extremamente surpresa, pois não esperava sua aparição. Quando o Duque perguntou novamente com desagrado o que queriam de sua esposa, Sapphire corou de vergonha. Um sorriso voltou a surgir no rosto de Adele, e ela, dizendo que fazia muito tempo desde que se viam, afirmou que estavam apenas trocando conselhos sobre criação de filhos. Ao ouvir isso, a heroína ficou surpresa ao pensar em como Adele era mentirosa. Ainda com raiva, Caim disse que não achava que Adele tivesse moral para falar sobre a criação de crianças. Dizendo que ainda não entendia nada, Adele, com lágrimas nos olhos, afirmou que realmente amava Dylan antes de partir. Caim, por sua vez, disse que ela não o enganaria mais com sua atuação e que, de agora em diante, não queria ouvir uma única palavra dela sobre Sapphire ou sua família. Ao ouvir isso, Adele ficou paralisada de surpresa e não soube o que responder. Enquanto todos ao redor permaneciam em silêncio absoluto, o Duque, afastando sua esposa de todos, pediu desculpas pelo que ela teve que passar. Tendo dito que já havia falado sobre ela antes, Caim esclareceu que Adele era sua ex-esposa, que não apenas humilhou e bateu em Dylan, mas também o traiu pelas suas costas. Já no jardim, a heroína se desculpou com o Duque por ter atraído tanta atenção, ao que ele respondeu que ela não tinha nada pelo que se desculpar. Sapphire ficou muito confusa quando Caim se inclinou em sua direção e, com seriedade em suas palavras, disse que nunca perdoaria aqueles que a machucassem. Sem entender por que corava constantemente na frente dele, Sapphire, envergonhada, agradeceu ao rapaz. Durante todo esse tempo, enquanto eles conversavam de forma amigável, Adele, escondida atrás dos arbustos, os observava, fervendo de raiva. Com um olhar ameaçador, ela murmurou que Sapphire ainda se arrependeria de tê-la humilhado na frente de todos. Algum tempo depois, na mansão Galbraith, Sapphire observava Dylan estudando diligentemente. Perdida em seus pensamentos, a heroína lembrou-se do momento exato em que Caim, com um olhar feroz, perguntou aos aristocratas o que queriam de sua esposa. Corando de vergonha, ela repetiu mentalmente o fato de que ele a chamou de esposa. Dizendo a si mesma para não se distrair, pois estava ajudando Dylan com seus estudos naquele momento, a heroína afastou todos os pensamentos desnecessários. Olhando para o menino, ela viu como ele estudava com dedicação.
resolvendo um problema que parecia ser difícil para uma criança comum. Dylan surpreendeu ao encontrar a solução. Acariciando sua cabeça, Sapphire sorriu e disse que, além de fofo, ele também era muito inteligente, o que deixou Dylan muito feliz. Nesse momento, alguém bateu na porta, e a heroína permitiu a entrada. Um homem entrou no quarto e avisou Dylan de que era hora da aula. Os olhos do menino se arregalaram ao vê-lo, mas ele manteve a cabeça baixa e não disse nada. Percebendo o estado apreensivo do garoto, Sapphire se levantou da cadeira e perguntou ao professor se poderia permanecer na aula naquele dia, o que surpreendeu Dylan profundamente. Olhando para a garota com desdém, o homem disse que temia que ela achasse a aula entediante. Apesar disso, a heroína, com um sorriso no rosto, respondeu que, pelo contrário, acharia tudo muito interessante. Quando o professor finalmente permitiu que ela fizesse o que quisesse, Sapphire começou a observar a aula. No entanto, algum tempo depois, ficou muito surpresa ao ver o professor gritar com Dylan, relembrando-o de que já havia explicado aquele tópico antes e que ele havia cometido um erro novamente. O menino, olhando para baixo com medo, resolveu o problema mais uma vez, e o professor, ainda com a mesma expressão zangada, anunciou que agora ele tinha feito tudo corretamente. O homem bateu com o chicote na mesa, fazendo Dylan estremecer de medo, e então ordenou severamente que ele prosseguisse. Sem entender o que estava acontecendo, pois aquilo mais parecia um treinamento para um animal, Sapphire saltou de sua cadeira e disse que Dylan entendia muito melhor as coisas com palavras. O próprio menino ficou muito surpreso ao ver sua mãe intervir daquela forma, mas o professor não ficou nada satisfeito. Olhando para a garota com nojo, ele perguntou, irritado, como uma plebeia ousava lhe ensinar como dar aulas. Vendo a atitude do professor em relação à sua mãe, Dylan saltou de sua cadeira e pediu que ele não zombasse dela, prometendo que tentaria se esforçar mais. O menino não soube o que responder quando o professor se inclinou para ele, sorriu de forma presunçosa e explicou que era assim que ele absorveria melhor o conteúdo. Ao ouvir isso, Sapphire ficou furiosa, pois não era apenas a ex-esposa de Caim que tentava encurralar Dylan e fazê-lo se submeter, mas agora também o próprio tutor. Levantando-se de sua cadeira e abraçando Dylan por trás, Sapphire avisou ao professor que, se ele não mudasse seus métodos, nunca mais voltaria ali, pois aquilo mais parecia intimidação do que ensino. Ao ouvir isso, o homem, com um sorriso zombeteiro no rosto, observou que, por mais rude que parecesse, ninguém acreditaria nas palavras de uma plebeia e que simplesmente a ignorariam. Além disso, afirmou que suas palavras, como aristocrata e professor, teriam muito mais credibilidade. Naquele momento, Caim, que estivera ouvindo a conversa do lado de fora da porta o tempo todo, entrou no quarto e declarou que ele acreditaria em Sapphire. Ao vê-lo, o professor ficou muito surpreso, pois não esperava sua presença e não sabia como se justificar. Com um sorriso no rosto, tentou se explicar, dizendo que a confusão ocorreu porque Lady Sapphire estava interferindo no processo de ensino. No entanto, o Duque, sério, perguntou se ele havia insultado sua esposa e ameaçado seu filho sob o pretexto de ensiná-lo. O homem balançou a cabeça e, inocentemente, afirmou que jamais faria algo assim e que provavelmente havia ocorrido um mal-entendido. Caim então abaixou a cabeça e sugeriu que parecia que todo mundo achava que chamar algo de mal-entendido era o suficiente para enganá-lo. Olhando para o professor com raiva, afirmou que não havia lugar naquela casa para professores que causavam mal-entendidos e que, portanto, ele não ousasse voltar ali novamente. Ao perceber essa postura do Duque, o professor, tremendo de medo, saiu da sala em silêncio, pois sabia que não tinha mais desculpas. Caim então se aproximou de seu filho, que Sapphire tentava acalmar com um abraço, e lhe disse que o professor havia afirmado que ele era um aluno ruim apenas porque sua mãe, uma plebeia, o havia criado mal. Os olhos de Dylan começaram a se encher de lágrimas, e ele revelou que essa era a verdadeira razão pela qual estava se esforçando tanto para provar que o professor estava errado. Sapphire ficou agradavelmente surpresa ao perceber que ele estudava com tanto empenho por causa dela. Olhando para o menino com carinho e o abraçando ainda mais forte, ela se desculpou por não ter percebido isso antes. Naquele momento, Caim, ajoelhando-se repentinamente, se virou para seu filho, o que o surpreendeu. O Duque então disse que, embora estudar fosse muito importante, Dylan não precisava dar ouvidos àqueles que insultavam sua mãe. Com um olhar cheio de arrependimento, Caim admitiu que também tinha culpa por permitir que uma pessoa como aquela entrasse em sua casa. Dylan ficou muito surpreso quando seu pai lhe deu um leve tapa na cabeça e elogiou: "Você é um garoto incrível." Observando toda a situação, Sapphire. Dylan ficou muito feliz com o comportamento de seu pai, e Sapphire não estava menos contente ao perceber que o relacionamento entre eles havia melhorado significativamente.
Já durante a noite, na mansão de outro aristocrata, Sapphire revisava novamente todos os livros com relatórios, mas não encontrava nada. Fechando o livro com decepção, ela pensou que, apesar de ter investigado várias casas, ainda não havia encontrado nenhuma informação sobre tráfico de pessoas. Ela se lembrou de como Caim havia mencionado anteriormente o quão estranho era o fato de as informações sobre os sequestros chegarem tão lentamente à polícia. Enquanto saía furtivamente pela janela, Sapphire começou a suspeitar que o culpado poderia estar dentro da própria polícia, e não necessariamente ser um aristocrata influente, como ela havia acreditado antes. Notando que Caim sequer parecia ter percebido isso, de repente, uma ideia perturbadora surgiu em sua mente: e se o próprio Caim estivesse envolvido? Já na mansão dele, esperando o momento certo, Sapphire conseguiu entrar no escritório do Duque. Enquanto vasculhava os papéis, murmurou um pedido de desculpas para Caim por estar mexendo em seus documentos. Ela sabia muito bem que, se um aristocrata estivesse escondendo algo, geralmente haveria registros de transações fictícias e, em muitos casos, evidências da troca de grandes somas de dinheiro. Após examinar os documentos importantes do Duque, Sapphire percebeu que não havia nada que provasse sua culpa. Ela sabia que Caim parecia ser uma pessoa gentil e sincera, até mesmo com sua ex-esposa e com o professor de Dylan. No entanto, alguém dentro da força policial claramente estava impedindo a divulgação de informações. Por essa razão, Sapphire concluiu que ainda não poderia afirmar com certeza que Caim era inocente. Seus olhos então recaíram sobre os livros de registros. Pegando todos os livros contábeis, decidiu analisá-los antes que ele voltasse do turno noturno. Enquanto folheava os documentos, ficou extremamente surpresa ao perceber que não encontrou nenhuma transação suspeita. Ao pegar outro conjunto de registros, desta vez relacionados à ex-esposa de Caim, a garota ficou chocada com o que encontrou. Adele gastava dinheiro constantemente para reformar seu quarto e substituir móveis repetidamente. Sapphire percebeu que, apesar de Adele claramente ter recursos, Dylan nunca havia recebido absolutamente nada dela. Pensando nisso, não conseguiu perdoar aqueles que apenas satisfaziam seus próprios desejos egoístas. Devolvendo os livros ao lugar, Sapphire murmurou para si mesma que se arrependia profundamente de ter duvidado de Caim. Lembrando-se da dedicação com que ele conduziu a investigação no orfanato, a heroína concluiu que o Duque definitivamente não era um criminoso. Com isso em mente, percebeu que havia alguém manipulando as informações para enganá-lo. Segurando um dos livros em suas mãos, ela pensou com apreensão que, se suas suposições estivessem corretas, a situação era muito mais grave do que imaginava. Foi nesse momento, enquanto estava perdida em seus pensamentos, que Caim entrou na sala. Ao vê-la ali, ficou visivelmente surpreso. Sapphire se deu conta de que havia ficado tempo demais no escritório e, ao se virar para Caim, não soube o que dizer em sua defesa. Sem saber como reagir, permaneceu imóvel, tentando pensar em alguma desculpa plausível. Ao notar que ela segurava um livro contábil, Caim assumiu que ela estava preocupada com as doações para o orfanato. Sapphire ficou surpresa, mas também aliviada por ele mesmo ter criado uma justificativa para sua presença ali. Rapidamente, ela confirmou sua preocupação, dizendo que o valor era muito alto e que temia que pudesse afetar as finanças da família. Baixando a cabeça, ela se desculpou por ter verificado os documentos sem pedir permissão. Caim, surpreso, perguntou se ela conseguia ler os registros financeiros. Sapphire explicou que, quando trabalhava como empregada, frequentemente precisava lidar com esse tipo de documento. No entanto, ao perceber que poderia ter revelado mais do que devia, abaixou a cabeça de forma desconfortável. O Duque, então, pediu que ela levantasse a cabeça e comentou que era comum que as esposas administrassem as finanças da casa. Em seguida, sugeriu que ela o ajudasse, já que parecia ser capaz de lidar com os livros contábeis. Sapphire ficou surpresa ao perceber que ele não apenas não a repreendeu por estar lendo os documentos sem permissão, mas ainda pediu sua ajuda. Lembrando-se de que ela sempre dizia fazer apenas o que achava certo, Caim sorriu e afirmou que acreditava nela. Sapphire ficou confusa e impressionada com essas palavras. No entanto, sabia que ele jamais confiaria tanto nela se descobrisse que ela era o anjo que ele tanto queria capturar. O choque veio quando, de repente, o Duque mencionou que o anjo tinha se tornado mais ativo ultimamente e, portanto, ela deveria tomar mais cuidado ao sair à noite para admirar as flores no jardim. Sapphire concordou, mas, naquele momento, percebeu que poderia obter informações valiosas diretamente dele. Enquanto ajudava a organizar os livros contábeis, a garota perguntou casualmente se a residência era segura. Caim, com um olhar sério, respondeu que, infelizmente, não podia garantir isso.
explicou que o anjo era pequeno e se movia rapidamente devido ao seu peso leve, o que significava que, com suas habilidades, não seria impossível que a pessoa se infiltrasse na mansão. Ouvindo isso, Sapphire disse que teria mais cuidado. Então, de repente, perguntou a Caim por que ele estava tão preocupado com ela. O Duque. Surpreso com essa pergunta, ele respondeu, com embaraço, que estava preocupado, afinal, eram uma família. Ao ouvir falar da família, Sapphire imediatamente se lembrou dos momentos que passava com sua mãe, quando se divertiam, percebendo que há muito tempo não se sentia parte de uma família. Ela agradeceu ao rapaz, com certo embaraço, no dia seguinte, com o sol brilhando intensamente no céu. Sapphire e Dylan fizeram uma pequena festa do chá em seu jardim. Perdida em seus pensamentos, a heroína percebeu que não apenas havia conseguido confirmar a inocência de Caim, mas que agora podia entrar livremente em seu escritório. Seus pensamentos sobre o fato de ainda não ter encontrado nenhuma informação sobre o tráfico de seres humanos foram interrompidos por um barulho alto, que surpreendeu bastante Dylan. Com grande espanto, todos os criados pediram, de forma desajeitada, a Lady Charlotte que parasse e esperasse um pouco, enquanto Dylan, alheio ao barulho, continuava a comer. Sapphire ficou surpresa ao descobrir o motivo de tanto barulho naquele momento. A garota que apareceu diante deles anunciou que finalmente havia conhecido um plebeu sobre o qual não sabia nada. Ao vê-la, que perguntou com desagrado se ela era aristocrata e ignorante, Sapphire notou para si mesma que a jovem tinha aproximadamente a mesma idade que Dylan. Quando a heroína decidiu esclarecer quem ela era, a garota se curvou e disse que seu nome era Charlotte Grove. A expressão de desagrado em seu rosto desapareceu e, com um sorriso, ela disse ser uma amiga de infância muito próxima de Dylan. Ao ouvir isso, Dylan ficou bastante surpreso, pois não se lembrava da garota, muito menos de tê-la como amiga. Ao saber que ela era da família Grove, Sapphire decidiu esclarecer se ela era filha dos mares, o que deixou Charlotte bastante surpresa, considerando que ela sabia muito para ser uma simples plebeia. Olhando para toda essa situação com espanto, todos os criados e o mordomo se desculparam com Lady Sapphire e disseram que suas famílias eram unidas por uma forte amizade. Além disso, o mordomo comentou que era justamente por essa razão que Lady Charlotte costumava vir visitá-los para brincar, mas que hoje ela havia chegado sem aviso prévio. Ao saber disso, Sapphire se voltou para Dylan com um sorriso e disse que parecia que um amigo tinha vindo visitá-lo. Dylan olhou para Charlotte com confusão e não soube o que dizer, então, de forma desajeitada, perguntou a ela quem era. Ao ouvir isso, Charlotte ficou muito surpresa e decepcionada ao perceber que sua amiga não se lembrava dela nem um pouco. Quando Sapphire explicou que tudo aquilo se devia à amnésia de Dylan, e disse, com pena nos olhos, que aquilo era terrível, os olhos de Charlotte se encheram de lágrimas e ela afirmou estar muito feliz por poder encontrá-lo novamente. Ela ficou desagradavelmente surpresa quando Dylan, de repente, disse que ela poderia ir para casa se já tivesse terminado, pois ele estava tomando chá com sua mãe, que gritava que não entregaria David a ela. A garota apontou para Sapphire e, de forma resoluta, desafiou-a para uma luta. Sapphire ficou surpresa ao perceber que iriam competir em bordado, mas a garota explicou que tudo aquilo se devia ao fato de ser uma jovem aristocrata. Charlotte esclareceu que elas teriam que bordar algo que agradasse a Dylan, e que ele escolheria a vencedora. Sem entender como tudo havia chegado a esse ponto, Sapphire pensou, atônita, que não conseguiria competir com uma criança de forma alguma. Nesse ponto, Charlotte também pediu que ela não desistisse apenas porque a adversária era uma criança, pois não haveria sentido em vencer se a vitória fosse injusta. Ao ouvir isso, a heroína ficou muito surpresa, mas, ao olhar para a garota com um sorriso, percebeu toda a sua determinação e diligência, achando que ceder à disputa apenas por ela ser criança seria bastante grosseiro. Sapphire também começou a bordar. Algum tempo depois, quando Sapphire e Charlotte terminaram seus trabalhos, Dylan pegou o bordado de sua mãe e comentou que ela havia feito um ótimo trabalho, enquanto olhava com grande admiração para o bordado, no qual muitos de seus doces favoritos estavam representados. Charlotte ficou muito surpresa ao ver que ele estava tão satisfeito com os doces bordados. Examinando cuidadosamente o trabalho da garota, Sapphire de repente decidiu perguntar se ela estava certa ao pensar que aquilo era uma flor nove. Ao concordar, Charlotte respondeu, com orgulho e de forma decidida, que Dylan realmente gostava daquela flor. Ela ficou maravilhada quando Dylan, afirmando que não conhecia aquela flor, disse que preferia a confeitaria de sua mãe. Vendo a reação da garota, Sapphire colocou a mão em seu ombro e pediu que ela não levasse aquilo tão a peito, mas, afastando a mão, a garota respondeu que não aceitava que um plebeu tirasse Dylan dela, fazendo tal comentário com lágrimas nos olhos. Naquele momento, Dylan,
protegendo Sapphire com seu corpo, o que a surpreendeu muito. Disse a Charlotte que ela não deveria falar assim com sua amada mãe. Nesse instante, quando a garota, ainda com lágrimas nos olhos, não soube o que responder, a heroína a olhou com um sorriso, pois compreendia perfeitamente seus sentimentos, embora soubesse que Dylan não entendia nem se lembrava de nada. Sentando-se ao lado da garota, cujos olhos já haviam parado de jorrar lágrimas, ela disse, sorrindo, que, se quisesse dizer algo a ele, seria melhor. Diga logo. A heroína, lembrando de seu bordado, notou que, na linguagem das flores, o narine que ela bordara significa estou esperando pelo nosso próximo encontro. Percebendo que suas mãos estavam perfuradas por uma agulha, Sapphire sorriu e sugeriu que deve ter exigido muito estudo da parte de Charlotte bordar a flor favorita de Dylan. Dylan ficou muito surpreso ao ouvir que ela havia feito um trabalho tão bom só para ele. Com lágrimas nos olhos, Charlotte falou sobre como realmente desejava conhecer Dylan, o quanto sentia saudades dele e como estava preocupada com ele, pedindo desculpas por não se lembrar dela. O rapaz pegou sua mão e sugeriu que, talvez, ela achasse que ele tinha mudado. Com um sorriso no rosto, ele disse que, apesar disso, achava que eles ainda poderiam se dar bem. Quando Dylan perguntou se ela continuaria sendo sua amiga, Charlotte, enxugando as lágrimas, concordou. Observando toda essa situação, Sapphire ficou muito feliz por ver que os sentimentos da garota conseguiram alcançar Dylan. Naquela noite, quando Sapphire estava colocando Dylan para dormir, ele de repente se virou para ela com uma pergunta sobre se ele algum dia seria capaz de se lembrar de Charlotte. Ele disse que achava que, se sua mãe estivesse ali, não precisaria de mais nada, mas ficou muito surpreso com o quanto Charlotte estava preocupada com ele. Com um sorriso no rosto, ele afirmou que estava muito feliz por ver o sorriso final dela. Olhando para o rapaz com serenidade, a garota disse que, mesmo que ele não se lembrasse dela, continuariam amigos. Quando a heroína acariciou a cabeça de Dylan e disse que era hora dele ir para a cama, ele concordou e desejou-lhe uma boa noite. Ao sair do quarto, Sapphire se perdeu em seus pensamentos e percebeu que, mesmo que Dylan não recuperasse a memória, ele ainda não desistiria. Vestida com roupas de uma simples plebeia, decidiu que também não podia relaxar, pois, como mãe, precisava apoiá-lo. Segurando a máscara em suas mãos, ela disse com um sorriso que, é claro, precisava desempenhar o outro papel com perfeição. No dia seguinte, Caim se preparava cuidadosamente para o trabalho, com seus criados ajudando-o nessa tarefa. Justamente quando ele anunciava que estava atrasado, Dylan e Sapphire apareceram na sala, e Sapphire notou que Caim parecia estar com muitas coisas para fazer. Ao vê-los, Caim imediatamente os cumprimentou, ao que a garota também o saudou com palavras, e o anjo passou a agir de forma mais ativa. O Duque relatou que foi justamente por isso que crimes relacionados à aristocracia começaram a vir à tona com mais frequência. Disse que, por causa disso, eles tinham muito trabalho e estavam ocupados para limpar tudo, e dizer que tinham muito trabalho era o mesmo que dizer nada. Quando o criado, de repente, lembrou o rapaz de que era hora de ir trabalhar, ele voltou subitamente aos sentidos e interrompeu sua história. Observando Caim sair, a heroína lhe desejou boa sorte no trabalho e pediu que não se esforçasse demais. Quando ela pediu a Dylan para se despedir de seu pai, o rapaz, sem nem sequer olhar nos olhos do Duque, apenas acenou e disse um breve adeus. Ele ficou muito surpreso quando seu pai, ajoelhado diante dele, pegou suas mãos com um sorriso no rosto. Diante da situação, Sapphire também se surpreendeu, pois percebeu que Caim lembrava do que ela lhe ensinara. Quando o Duque disse ao filho que estava partindo, Dylan irradiou alegria e desejou-lhe sorte. Ao ver Dylan acenar para seu pai enquanto ele partia, a heroína supôs que, nesse ritmo, eles logo se entenderiam muito bem. Olhando para Caim, ela de repente pensou que ele tinha muito trabalho, pois estava ocupado com as evidências que haviam surgido graças ao anjo e precisava prender, em massa, aristocratas sem escrúpulos. Pensando que talvez tivesse ido longe demais, Sapphire percebeu de repente que, nesse caso, a polícia já estava a postos. À noite, vestida novamente como um anjo, Sapphire dirigiu-se ao escritório de Caim, tendo finalmente encontrado evidências de tráfico humano e as levado consigo. Sapphire sabia que agora precisava descobrir como usá-las. Segundo o palpite da heroína, o criminoso era um homem que ocupava uma posição influente na polícia. Ela compreendia muito bem que, mesmo que tentasse vazar a informação, o assunto simplesmente seria encoberto, mas tudo seria diferente se ela passasse a informação para Caim. A ideia surgiu na cabeça da garota de que ela poderia plantar todas as evidências escritas e, então, algo se resolveria e o culpado seria encurralado. E ela colocou as evidências sobre a mesa.
Apesar disso, ela entendia perfeitamente que invadir a mansão do chefe de polícia e deixar evidências sobre a sua mesa seria extremamente perigoso. Resignada, Sapphire decidiu que, no momento, o mais importante eram as crianças desaparecidas, que precisavam ser devolvidas para casa, e que a melhor forma de conseguir isso era auxiliando na investigação. Nesse instante, Caim retornou à residência e, conversando com um de seus cavaleiros, disse que precisavam capturar o anjo o mais rápido possível, para que pudessem cooperar com os cavaleiros. Ao ouvir sua voz no corredor, Sapphire ficou muito assustada, pois antes ele lhe dissera que seria tarde demais. Sem saber o que fazer, ela recuou, fazendo com que a mesa se movesse e todos os livros voassem com um barulho alto. E Caim, ao ouvir isso, ficou bastante surpreso. Ele entrou abruptamente no escritório, gritou perguntando quem estava ali, mas não obteve resposta, virando sua. Com o olhar fixo na janela por onde entrava pelo menos um pouco de luz, ele viu a silhueta de um homem com uma capa. Sem notar a máscara do estranho, adornada com asas brancas, percebeu que um anjo estava parado bem à sua frente. Em seguida, seu parceiro Napa correu imediatamente até ela, brandindo uma espada e ordenando que não se movesse, sem sequer lhe dar chance de reagir. O anjo torceu os braços de Napa para trás, fazendo com que a espada caísse de suas mãos. Ao vê-la usar técnicas noturnas, Caim se surpreendeu grandemente ao constatar que aquela não era uma ladra comum. Depois de chutar o sujeito em direção ao duque, o anjo saltou da varanda, enquanto as pessoas continuavam a gritar para que ela parasse. Quando Caim percebeu que haviam perdido a ladra novamente, seu parceiro se desculpou de forma desajeitada. Observando o anjo, Caim notou para si mesmo que, pela sua agilidade e figura, era evidente que se tratava de uma garota. Após ordenar uma inspeção do jardim, o duque decidiu que, desta vez, ela definitivamente não poderia ser autorizada a sair. O policial ficou bastante surpreso quando seu chefe de repente saiu da sala, sem que ele pudesse entender o motivo. Correndo pelo corredor, Caim anunciou que o quarto de sua esposa e filho ficava ali mesmo, pensando que o anjo poderia estar se dirigindo para lá. Caim já havia imaginado Sapphire protegendo Dylan a custo de sua própria vida, mentalmente pedindo que ficassem bem. Rapidamente, ele correu para o quarto e chamou, em voz alta, por Sapphire. Ao sair do quarto, Sapphire, bocejando, perguntou surpresa o que o havia trazido ali a uma hora tão tardia. Olhando para a garota com um semblante preocupado, o duque perguntou imediatamente onde estava Dylan, ao que ela respondeu que ele dormia pacificamente e que tudo estava bem. Sapphire ficou surpresa quando ele lhe contou que um anjo havia acabado de ser visto na casa. Preocupada, ela disse que entendia tudo, enquanto Caim alertava que ela deveria ter cuidado, pois o anjo agora poderia estar se escondendo no jardim. Ao notar a janela aberta do quarto, Caim de repente achou estranho que, mesmo Sapphire estando dormindo, ela respirasse de forma contínua, com o cabelo preso para trás e a janela aberta, correndo o risco de pegar um resfriado. Também lhe veio à mente que, pela agilidade e pela figura quase angelical, ele compreenderá claramente que ela era uma garota. Somando todas as semelhanças, Caim ficou horrorizado quando, de repente, sugeriu que Sapphire poderia ser o anjo. Vendo seu olhar preocupado, a heroína decidiu perguntar o que havia acontecido, mas ele, já começando a desconfiar de sua esposa, pois queria tanto capturar o anjo, respondeu que nada havia acontecido. Quando disse que queria lhe oferecer proteção caso algo ocorresse, Sapphire ficou desagradavelmente surpresa, percebendo que isso limitaria muito seus movimentos. Ela balançou a cabeça e afirmou que não havia necessidade de gastar tanto com isso. Olhando para a garota com preocupação, Caim disse que, se algo acontecesse a ela, Dylan ficaria triste, e ele próprio se preocuparia com ela. Sapphire sentiu-se envergonhada com tais palavras, mas respondeu que a preocupação dele já bastava. Tentando mudar de assunto, Sapphire perguntou, apreensiva, se ele havia se machucado, já que precisará enfrentar um anjo. Caim ficou bastante surpreso quando a garota também indagou se algo havia sido roubado, pois ele percebeu que, na pressa de chegar ao quarto, havia se esquecido de verificar. Após afirmar que estava muito contente por todos estarem bem, Caim, antes de sair, desejou boa noite com um sorriso. Um leve rubor de constrangimento surgiu no rosto de Sapphire, que observou Caim sorrindo enquanto ele se afastava, entrava no quarto e fechava as portas. A garota percebeu que, tendo conseguido enganá-lo, tudo o que lhe restava era esperar que a polícia tomasse providências. No dia seguinte, Sapphire e Dylan estavam sentados na sala de estar quando receberam a visita de Charlotte, que havia dito à heroína que a ensinaria a ser uma dama nobre, e, com orgulho, a garota afirmou que ela deveria ser grata por isso.
Charlotte ficou encantada em contar a Sapphire sobre os livros ilustrados, bordados, cerâmicas e tecidos que estavam na moda, enquanto a heroína a ouvia atentamente. Pouco depois, afirmando que era importante que as garotas fizessem pausas, Charlotte colocou um bolo sobre a mesa e, sorrindo, pediu que experimentassem, pois estava muito saboroso. Depois de provar um pedaço do bolo, Dylan confirmou, com um sorriso presunçoso, que realmente estava delicioso. Concordando com ele, Sapphire agradeceu pelo bolo com um sorriso, e a garota disse que não podia fazer nada, afinal, por ser sua mãe, elas precisavam manter uma boa relação. Estendendo a mão, a heroína comentou, sorrindo, que Charlotte era uma garota muito gentil, trabalhadora e boa. Ao acariciar a cabeça dela, a garota ficou bastante envergonhada com tais palavras e, virando-se bruscamente, afirmou que era completamente comum. Sapphire também disse que o vestido de hoje lhe caía muito bem, algo que Dylan confirmou, e Charlotte ficou muito feliz ao ouvir isso. Depois de perguntar novamente se ele realmente achava seu vestido bonito, a garota recebeu uma resposta afirmativa, e timidamente, ela replicou que não era bem assim. Quando Dylan perguntou se ela estava com frio, enquanto Sapphire pensava que levaria muito tempo para o rapaz conquistar o coração da garota, de repente, Charlotte, dizendo que havia ouvido que um anjo havia se infiltrado na casa, perguntou se tudo estava ok. Ela ficou muito surpresa, pois sabia que o anjo era uma ladra, quando Sapphire lhe disse que tudo estava bem, já que havia um ladrão com Caim e, ao mesmo tempo, nada havia sido roubado, observando que, embora fosse ladra, a garota afirmava que roubava dinheiro e joias obtidos de forma desonesta e os distribuía aos pobres. Quando Charlotte apontou que, apesar disso, o anjo ainda era uma ladra, Sapphire continuou a concordar, com um olhar um tanto abatido. A heroína percebeu que a garota tinha razão. Ela era uma ladra, embora distribuísse às pessoas a riqueza que aristocratas sem escrúpulos haviam recebido, considerando isso justo. Nesse ponto, Dylan de repente anunciou que havia pessoas gratas ao anjo, o que demonstrava que ela não poderia ser uma maladra. Sapphire olhou para ele, surpresa, enquanto o garoto defendia sua opinião, dizendo que ajudar os outros não era nada de errado. Quando Charlotte tentou provar que não existem ladrões bons e maus e que roubar é, de qualquer forma, errado, a garota ficou um pouco contente ao ouvir tais palavras de Dylan, pois jamais teria imaginado que ele tivesse uma opinião tão favorável sobre o anjo. Apesar disso, ela entendia perfeitamente que, se alguém descobrisse que ela era um anjo, seria imediatamente executada. Além disso, Caim poderia ser punido, mesmo sendo seu marido formal, e, junto com isso, Dylan também se encontraria em uma situação terrível. Ao ver sua mãe tão triste, o garoto perguntou, preocupado, o que havia acontecido. Depois de pensar por um momento, ela disse que percebeu que não estava, de forma alguma, apta para o papel de duquesa. Com toda seriedade, Charlotte relatou que, embora a mãe anterior de Dylan fosse duquesa, por tê-lo tratado tão mal, o garoto realmente não gostava dela. Quando a garota quis comparar as duas, de repente ela cobriu a boca, percebendo que poderia ter falado demais na frente de Dylan. Ao se desculpar com ele por suas palavras, o garoto disse, com um sorriso, que ela não havia feito nada de errado e que, portanto, não precisava se desculpar. Naquele momento, Charlotte conteve um espirro, e, vendo isso, Dylan concluiu que ela devia estar com frio. Levantando-se e jogando seu casaco sobre os ombros dela, o garoto disse, com um sorriso, que agora que ele tinha ela e sua mãe, tudo estava bem. Com um sorriso ainda mais radiante, acrescentou que, além delas, ele também tinha um pai. Enquanto continuava a passar tempo com as crianças, Sapphire ficou muito feliz ao ver como a relação do garoto com Charlotte e seu pai estava melhorando cada vez mais. Na manhã seguinte, quando o sol já brilhava no céu, Sapphire, que acabara de acordar, bocejou e se espreguiçou, lembrando-se das palavras de Charlotte. A heroína ainda entendia que ela se tornará duquesa apenas porque era uma substituta para sua mãe. Completamente perdida em seus pensamentos, ela achou que, apesar disso, deveria ser o mais cuidadosa possível. Todos os seus pensamentos foram dissipados quando ela ouviu a respiração pesada de Dylan e ficou horrorizada ao vê-lo em um estado muito ruim. Algum tempo depois, Caim também recebeu a notícia de que Dylan estava doente e ficou muito indignado por não ter sido informado imediatamente. Quando os criados se desculparam, dizendo que Madame Sapphire lhes havia pedido para não perturbá-lo e deixá-lo descansar, visto que ele tinha trabalhado até tarde, o duque ficou bastante surpreso. Declarando que precisavam encontrar um médico, ele perguntou onde estava Sapphire, e em resposta, foi informado de que ela estivera com o jovem mestre o tempo todo. Quando Caim soube que ela dissera que poderia cuidar de Dylan, ficou muito chocado ao se aproximar do quarto e perguntar se poderia entrar. Sapphire, sentada ao lado do menino doente,
permitiu sua entrada alegremente. Quando um preocupado Caim perguntou como Dylan estava se sentindo, a heroína o tranquilizou, dizendo que, enquanto ele dormisse, e, de acordo com o médico, a temperatura logo diminuiria, tudo ficaria bem. O Duque suspirou aliviado e considerou isso uma boa notícia, decidindo então perguntar por que ela estava cuidando dele, já que poderiam facilmente chamar qualquer médico para a casa, presumindo que ele também estivesse preocupado com o menino. Sapphire respondeu que estava cumprindo seu dever como mãe e queria estar ao lado dele em momentos como aquele. Caim ficou muito surpreso ao ouvir tal resposta, mas compreendeu facilmente toda a situação, lembrando-se dos tempos em que ele mesmo, quando era pequeno e também estava num estado tão ruim, sempre desejara ter seus pais por perto. Sapphire ficou agradavelmente surpresa quando ele, reconhecendo que ela estava certa, disse que, como pai, também queria cuidar de Dylan. Caim estava fazendo tudo diligentemente quando, ao pedir que não derramasse nada, Sapphire o instruiu a torcer a toalha um pouco mais forte, cuidadosamente colocando-a na testa do filho. Ele continuou a ouvir os conselhos da garota com